saúde, de vigor, de fé. Amém? E quero também deixar registrado aqui os meus parabéns, os meus elogios à comissão organizadora, né? Não vou citar nomes para não pecar, né? Por omitir o nome de alguns. Mas quem faz parte da comissão organizadora, todos estão de parabéns. E também a todos os participantes. Amém? Eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para vocês mesmos. Amém? Por quê? Porque esse acampamento só está sendo realizado porque vocês estão aqui. Amém? Como vocês são importantes. Isso significa que vocês amam ao Senhor. Vocês compreendem que este acampamento não é apenas lazer. É um acampamento também espiritual. É um momento também de buscar, de ouvir da parte do nosso Deus, do nosso Cristo. É por isso que vocês estão aqui. E eu creio que a palavra ela vai se cumprir, porque o Senhor mesmo disse que nada que nós façamos para Ele é em vão. Então, isso está sendo computado no céu para cada um de vocês. Amém? E naquele dia vocês vão dizer: Jesus, valeu a pena. Valeu a pena tudo isso. Que eu me sacrifiquei, me doei, para que eu pudesse estar aqui na eternidade com o Senhor. Amém? Porque eu me lembro assim, o tempo que eu tive a idade de vocês. Mas eu fico também um pouco triste comigo mesmo, porque eu só tive um encontro com Jesus com 33 anos. E vocês são privilegiados. Privilegiados que vocês estão tendo a oportunidade, ainda, sabe, na juventude, no vigor da vida, estarem conhecendo o Senhor da vida e tendo a oportunidade de alinhar a vida de vocês para servi-lo, para amá-lo, para adorá-lo e como recompensa. Qual é a recompensa de vocês? A vida eterna. Quem quer a vida eterna? Então é isso que nos aguarda. É a salvação. É uma vida nova, uma vida restaurada. Amém? E eu estava até comentando com o pastor Boaz em cima do que ele ministrou, dando os parabéns, né? Palavra, em cima dessa palavra tão poderosa que é metanoia. Ele deu as boas notícias, não foi? Ele perguntou: vocês querem a má notícia ou a boa notícia? Mas ele deu a boa notícia. E a má? Mas a má é uma opção, é uma escolha. Porque quando você não se submete a essa metanoia, essa mudança de mentalidade, de pensamento, você poderá se tornar um viciado na graça de Deus. Você sabia que você pode se tornar um viciado da graça de Deus?
E é triste quando a gente se torna um viciado da graça de Deus. Eu vou explicar melhor, que alguns ficaram olhando para mim assim: como, pastor? Como? O viciado da graça de Deus é justamente aquele que não se submete, como foi ministrado, a essa mudança, essa transformação de vida, um novo estilo. E ele até que está, entre aspas, na presença de Deus. Mas a graça verdadeiramente de Deus, essa graça, ela tem que ser transformadora. A graça, ela tem que me transformar. Então, quando uma pessoa é viciada da graça, ela vive pecando, ela vive fazendo o que não é alinhado com a vontade de Deus, mas ela sempre vai acreditar que está sendo justificado pelo sangue de Jesus, dizendo: não, é a graça. Jesus morreu pelos meus pecados, eu já fui perdoado. Sim, tudo verdade, mas a graça, ela requer transformação. Então, quando não há transformação, a pessoa passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, caminhando com Jesus, e a graça não transforma essa alma preciosa, é porque, infelizmente, ela se tornou uma viciada da graça de Deus. E não fica somente porque ela é uma viciada. Eu te pergunto, uma pessoa, quando ela é viciada em uma droga, quando ela se excede nessa droga, o que é que acontece com ela? Esse é o problema daquele que é viciado da graça de Deus. Porque todo viciado, quando ele se excede naquela droga, ele vai padecer uma overdose. E no caso de nós que estamos na presença de Deus, é uma overdose espiritual. Vai morrer. Essa é a má notícia. Quando nós nos tornamos viciados da graça, nós vamos padecer uma overdose espiritual. Mas louvado seja o nome de Jesus, que não é o nosso caso. Eu não vejo ninguém viciado da graça de Deus. Eu vejo sim jovens transformados pela graça de Deus. É diferente. Porque eu abri esse parênteses para reforçar essa questão. Porque também um dia, irmãos, eu fui viciado da graça de Deus. No início da minha caminhada não havia, eu estava na presença de Deus, mas a graça não me transformava verdadeiramente. Aí quando foi ultimamente, eu preguei sobre essa revelação de Deus. E Deus me fez lembrar. Um dia você também foi viciado da graça. Eu digo: Senhor, mas obrigado, porque hoje eu permito que a graça, que é verdadeiramente Jesus Cristo na vida de uma pessoa, a porta da graça é Jesus. Ele tem me transformado. E precisa me transformar mais e mais. É um processo. Mas eu quero falar nessa manhã ainda, né? Final de manhã. Como me tornar um imparável.
Diga assim para o seu irmão: como me tornar um imparável? Alguém pode dizer? Como você pode se tornar um imparável? O tema do Deep Camp, o Deep Camp, são os imparáveis. Cadê os imparáveis aqui? Então, se é uhul, então vocês sabem como é que vocês são imparáveis. Mas se não sabem, vocês vão saber. Como se tornar, como me tornar um imparável. Essa palavra é até para mim também. Eu quero, irmãos, ser um imparável. Isso não é somente para vocês, sangue nos olhos, não. É porque eu digo sangue nos olhos porque estão novinhos ainda, né? Mas é também para aqueles mais maduros. É um processo. Em todos os níveis espirituais, nós precisamos dessa palavra, imparável. Você não pode parar na sua caminhada em hipótese alguma. Você entendeu? Se você é um imparável, porque, sem exceção, todos levantaram as mãos aqui. Então, eu estou de frente a uma plateia de imparáveis. Aleluia! Né? Então, se vocês são imparáveis, vocês não podem negociar esse título. Ele é intransferível. É como um cartão de crédito. Ele é intransferível, você é imparável. O verdadeiro cristão, ele tem que ter isso na mente: eu sou imparável. Porque sempre vai ter situações querendo te parar, sim ou não? Sim. Seja na tua casa, seja na tua escola, na faculdade, na rua, no trabalho, aonde você estiver. Vai vir situações querendo te parar, te paralisar. Mas a questão é: vai conseguir te parar? Vai te conseguir parar? Cadê os imparáveis? Vai conseguir parar? Agora você tem força, aleluia. Isso são os imparáveis. Os imparáveis, eles precisam entender, não. O meu viver é Cristo. E o morrer? Isso é o lema de um imparável. O imparável, ele tem que ter na mente essa frase. Não é uma frase de efeito, mas é uma frase de vitória, de conquista, de determinação. Então, só para nós entendermos o significado de imparável. Imparável, que não pode ser interrompido, cessado, incessável. Ninguém pode te parar, irmãos. O único que pode te parar é você mesmo. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas a Bíblia deixou uma lacuna em aberta. Eu e você. É o único que pode nos tirar da presença de Deus. Que não pode conter, nada pode conter os imparáveis. Amém? Nada pode prender um imparável. Nada. Nada pode delimitar. Incontível. Irmãos,
Se você sair daqui desse acampamento entendendo o significado espiritual dessa palavra, tu vai dar muito trabalho aos capeta. Amém? Tu vai dar trabalho, irmão. Você vai dar trabalho, porque você é um imparável. Você é um imparável, irmão. Olha só o que Jesus disse em Lucas 9, capítulo 9, versículo 62. Olha lá. Isso é um chamado para os imparáveis ou não é? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, quem não é imparável não é apto no reino de Deus. Estou falando alguma heresia? Ou não? Se tem alguém que parou no meio do caminho, ei, você é um imparável. Volte. Foi por isso que Deus te trouxe nesse acampamento. Para você retomar a sua condição de imparável. Ninguém é ninguém. Sim ou não, João? Ninguém é ninguém, irmão. Não existe meio termo. Não, mas Jesus. Ninguém. Imparável, irmão. Ele não pode, sabe, se deixar paralisar. O que é que está te paralisando? O pecado? O pecado não pode prevalecer mais na vida de um imparável. Não, mas, pastor, é minhas emoções. Não. As tuas emoções têm que estar submetidas à tua fé. A fé é que vai determinar a direção da tua vida. Então, irmãos, o próprio Cristo diz que quando você deixamos a condição de ser um imparável, nós não somos aptos para o reino de Deus. Ele dizendo: olha, no céu só há lugar para os imparáveis. Cadê os imparáveis? Então lá no céu só vai ter lugar para os imparáveis. Amém, Lalinha? O imparável não é aquele só que se movimenta, não, que gesticula, não. O imparável é aquele que age em todos os momentos pela sua fé. Esse é o imparável. Esse é o imparável. Esse é o imparável. Ser imparável no reino é um mandamento, irmão. Deixou de ser uma opção. Amém? Quando você entregou a sua vida verdadeiramente para Jesus, o Cristo que nós servimos, ele olha para mim e para você, ele vê um imparável. Amém? É um mandamento, irmão. Então, quando vier sentimentos, situações, pensamentos, sei lá, é tanta coisa que vem na vida de um crente, querendo nos parar, querendo nos estagnar, querendo cessar a nossa jornada. Você precisa entender, eu tenho que reagir. Isso não é normal.
Ser imparável no reino é um mandamento, uma característica única de vencedor. Eu vou repetir. Ser imparável no reino é um mandamento, uma característica única de vencedor. Então, se você veio para o Deep Cup e, sabe, só lendo imparáveis, mas não significava nada para você, mas agora você está entendendo como é espiritual esse tema. Entenda, a tua vida espiritual está em torno desta palavra de ser uma pessoa imparável. Quem para vai ser atropelado, irmão. Imagina, você vai atravessar ali a Fernando de Lima, lá em Maceió, trânsito daquele pesadão. Aí vem carro, aí você decide, mesmo assim, arriscar passar naquele trânsito. Aí você corre. Houve uma brechazinha ali no trânsito, mas de repente você chega ali no meio do trânsito. Parou. Você vai ser atropelado. Assim é na sua caminhada cristã. Os demônios não param. Eles não param. Ele não respeita a idade. Ele não respeita nada. Não respeita. Ele vai te atropelar. Mas por quê? Porque eu deixei de ser um imparável. Deus te chamou para você nunca parar na sua caminhada. Se parou, recomece. Esse acampamento também é um acampamento de recomeço. Você pode voltar a ser um imparável. Você pode. É característica única de vencedor. Isso não significa, irmão, quando eu digo que eu sou um imparável, eu sou um vencedor, isso não significa ser o primeiro, mas fala de se alcançar o propósito. Ah, não, eu sou imparável. Ah, eu sou, sabe, tem uma característica de vencedor. Ah, eu sou melhor do que o meu irmão. Não é não, irmão. Quando fala em ser imparável, de ser vencedor, não está falando que você tem que ser o primeiro, não. É característica, irmãos, de se alcançar um propósito. Quando você decide ser um imparável, é porque você está seguindo um propósito pré-estabelecido pelo céu. Não significa ser o primeiro, mas fala de se alcançar o propósito. Propósito, aquilo que se busca alcançar, o objetivo, finalidade, alvo, meta. Irmãos, ser um imparável é ser imparável naquilo que você almeja. É o objetivo, é a finalidade, é o alvo. Irmãos, ser um imparável é algo sobrenatural. Porque fala da eternidade, fala da nossa salvação.
Será que nós somos verdadeiramente imparáveis? Será? Quer se tornar imparável? Jesus é o modelo. Quer se tornar imparável? Jesus é o modelo. Fala assim para o seu irmão: quer se tornar um imparável? Jesus é o modelo. Hebreus 4, do 14 ao 15. Olha só. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou nos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Diga: Jesus foi um homem imparável. Por que ele foi um homem? Ele sofreu todo tipo de tentação que eu e você passamos. Quando você lê isso, Deus está dizendo para mim e para você: você pode sim ser um imparável. É desculpa. É desculpa dizer eu não consigo. Olha lá, a parte sublinhada. Mas sim alguém. Rapaz, o nosso Deus era uma pessoa. Ele veio em carne e osso. Ah, Senhor, mas eu estou passando isso, o Senhor não sabe. Sabe, como Ele sabe. E como Ele quer te ajudar. Mas Ele só pode te ajudar se você tiver uma mentalidade também de imparável. Vou perguntar: cadê os imparáveis? Mas sim alguém que, como nós, olha só, como nós, sem exceção. Você pode estar agora pensando: ah, Jesus, eu parei por causa disso, por causa daquilo. Mas o Senhor está dizendo: eu te compreendo. Mas essa compreensão não faz com que você fique parado, e sim reaja. Se levante. Se levante. Reaja. Porque o Senhor não nos chamou, não chamou vocês para estarem parados e serem atropelados pelas situações, circunstâncias, pelo pecado, pela tentação, como ele mesmo aqui diz. Passou por todo tipo, irmão, todo tipo. Eu creio que tem situações que a gente não imagina que Jesus passou, mas ele passou, porque senão não estava registrado ali todo tipo. Todo tipo. Às vezes a gente vai: ai, é muito difícil. Jesus compreende. Ele passou. Todo tipo de tentação, porém sem pecado. Diga novamente: Jesus é o modelo de imparável. Ele é o modelo. Vemos que Jesus foi um homem imparável no propósito delegado pelo Pai. Passando por todo tipo de tentação, mas jamais recuou, desistiu.
Irmãos, eu estou vendo que alguns estão navegando na maionese aqui. A gente está pregando, mas os demônios não estão deixando você ouvir essa palavra. Vamos ficar de pé, vamos orar, repreender em nome de Jesus. Comece a declarar comigo assim: Senhor Jesus, eu não aceito que demônios, espíritos imundos venham paralisar a minha compreensão a respeito desta palavra. Eu sou um imparável, porque o Senhor me chamou para ser um jovem imparável. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem que todos os demônios soltem a minha mente, soltem a minha vida, soltem a minha casa, a minha família, porque eu sou livre pelo poder do sangue de Jesus. Agora deixa eu orar por você. Pai, eu declaro o sangue de Jesus na mente desses jovens. Que todos os demônios que estão tentando roubar a compreensão desta palavra sejam agora expulsos deste lugar. Não tem autoridade alguma mais neste lugar. Saiam em nome de Jesus. Eu declaro que a atmosfera deste lugar é uma atmosfera só consagrada ao poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus Cristo. Vemos que Jesus foi um homem imparável no propósito delegado pelo Pai, passando por todo tipo de tentação, mas jamais recuou, desistiu, irmãos. Se Jesus não desistiu, por que nós desistimos? Será que nós somos mais fracos do que Jesus? A Bíblia diz que ele padeceu todo tipo de tentação. Mas o que tornava Jesus forte era a intimidade com o Pai. Qual tem sido a tua intimidade nesses dias? Intimidade somente com a internet, com jogos, vai te fazer vazio. Tua vida vai ficar sem sentido. Você sabe como você vai ver que a tua vida está ficando sem sentido? Tira a internet de você. Como você reage quando o sinal da internet cai na sua casa? Os dados móveis do teu celular deixam de funcionar. Qual tem sido a sua reação? Desespero. Irmãos, o que tornava Jesus um imparável era a intimidade com o Pai. O que fez de Jesus um imparável, irmão? O que fez de Jesus um imparável? Isaías 53:10. Olha só, aqui está contido o que fez de Jesus um imparável. Nós vamos compartilhar com vocês.
Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Irmãos, o próprio Pai. Que amor é esse? Diga, por detrás disso havia propósito. Tudo por amor. Às vezes a gente não entende. Foi como eu ministrei uma palavra, tudo por amor. Às vezes Deus deixa você passar por situações que você diz: Senhor, não estou entendendo nada. Por que eu estou passando isso? Às vezes vai ser momentos de as pessoas te condenarem, levantarem falso testemunho contra você, zombarem de você. Mas ali há um propósito, porque Deus está vendo um imparável naquele lugar. Deus, Ele quer que você, como um imparável, testemunhe dEle, que você dê um bom testemunho dEle, e que as pessoas que estão se levantando contra você sejam constrangidas, sejam alcançadas pelo amor de Cristo. Às vezes a gente não entende o que Deus está querendo fazer, mas Deus, Ele nos usa para alcançar vidas. Não importa o que você vai padecer, mas Cristo, Ele é o maior motivo. Ele é o maior motivo. Irmãos, eu passei ultimamente uma situação constrangedora na escola. Eu chorei, eu me desesperei. Teve conselho tutelar, teve pessoas me condenando lá na escola, querendo tirar o meu título de pastor, porque estavam dizendo coisas que eu não cometi. Uma jovem se levantou para mentir contra minha pessoa, levantando falso testemunho. Uma mãe se levanta, que também eu tenho orado por ela, chega e diz: minha filha não mente. Então quem mente é o Senhor, porque a palavra de Deus diz: seja Deus verdadeiro e um homem mentiroso. Como é que uma mãe diz que uma filha não mente? Aí tira a autoridade de um professor. E o mais triste, que essa mãe se dizia pastora. E eu tive que me humilhar, irmãos. Eu me senti como os apóstolos quando entrava nos sinédrios. E ali eu comecei a compreender: Senhor, por isso que a fé, para aquele que tem a mente natural, é loucura. Porque as pessoas não entendem o amor de Deus. E depois eu comecei a entender: Deus, eu sei que eu estou passando isso porque o Senhor quer alcançar essa vida que está perdida, essa mãe que está sem direção, esse filho, essa filha que está vivendo uma mentira, um engano. E ali eu me humilhei e pedi perdão pelo que eu não fiz. Mas por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se um imparável não entender isso, ele vai parar. Ele vai ser atropelado. Se você sair daqui, irmãos, com essa mentalidade medíocre de cristianismo, você não vai testemunhar de Cristo em hipótese alguma. Irmãos, ser cristão é para a vida ou para a morte. Um imparável, ele precisa testemunhar do Senhor em todos os momentos. Mas diante dessa situação que eu passei, o nome do Senhor foi glorificado. E eu tenho dito para Deus: Deus,
Se eu chegar no céu, essa mulher não tiver convertida, Senhor, eu vou ficar triste, mas ao mesmo tempo alegre, porque eu testemunhei do Senhor. Mas eu tenho orado, não é hipocrisia não, irmãos, eu tenho orado. Tem momentos que a minha natureza diz amaldiçoa. Tipo, não. O Senhor também morreu por ela. E é nesse momento que um imparável precisa compreender o amor de Deus. O amor de Deus não tem seletividade, Bruno. Amar não significa escolher quem você ama. O amor é para todos. Não saia daqui com o amor desse mundo, um amor seletivo. Porque o amor desse mundo é um amor seletivo. Eu só amo aquele que me ama. Mas não, o amor que vem do céu é um amor sem seletividade. É para todos. Ore pelos seus inimigos, abençoe eles, testemunhe, seja um imparável, seja um imparável, seja um imparável, um imparável. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá, irmãos, ele verá Jesus, o imparável, ele verá sua prole. Diga assim: eu sou a prole de Jesus. Você é a prole. É a prole. É o resultado. Você e eu somos o resultado final do propósito pelo qual Jesus Cristo foi para aquela cruz. Foi eu e você, nós. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Irmãos, isso que nós acabamos de ler, a visão do futuro, a promessa, tornou Jesus imparável. Eu te pergunto, será que foi bom para Jesus e para aquele cruz? Será que foi? Eu não sou nada, irmãos. Entenda, eu não sou nada. Será que foi bom para mim passar essa situação constrangedora? Uma delas, não. Mas o que fez Jesus ser um imparável foi a visão do futuro. Olha só, essa é a visão do futuro. Ele verá a sua prole. Irmãos, um imparável não pode viver o momento, ele precisa viver o futuro. Jesus não viveu o momento. A visão dele era futurística. Era a visão da promessa. Porque a promessa era a prole, era a igreja. O que estava em jogo naquela cruz era a igreja. E Jesus sabia que aquela promessa ia se cumprir. Era a esperança. Ele se fortaleceu. Ele disse: não, esse é o propósito, mas eu sei que esse propósito vai trazer sofrimento momentâneo, mas lá na frente vai trazer vitória e vida eterna para muitos. Foi isso que Jesus entendeu. E um imparável precisa entender isso.
Ele precisa entender isto, irmãos. Ele precisa entender isto. A visão do futuro, a promessa tornou Jesus imparável. Qual tem sido a sua visão de futuro incerta? Qual tem sido a sua visão de futuro? Eu não estou te julgando em hipótese alguma. Estude, como sempre. Os pastores, a liderança, orienta a igreja, estude, trabalhe. Irmãos, isso tudo é sadio, é bênção. Mas a tua visão, ela tem que ser futurística. Uma visão espiritual, naquilo que Deus tem prometido para você. Se Deus prometeu que tu vai ser um líder, se você vai ser um pastor, cara, segura a onda, segura que Deus vai te usar, Deus vai te levantar, Deus vai te capacitar e Deus vai ser glorificado. Mas segura a onda, segura. Vocês não são jovens fracos. O Senhor mesmo disse: os jovens são. Porque vocês são fortes. Porque vocês venceram quem? Mundo, o diabo. Mas quando a gente fala essas coisas, os jovens não sabem. São tímidos. Irmãos, não espere chegar a minha idade. Eu vou fazer 58 anos. Eu não tenho mais o vigor que vocês têm. Se levante, é um privilégio. Façam diferença. Não deixe que o pecado destrua o propósito de Deus na vida de vocês. Irmãos, há uma finalidade criacional para cada um de nós. Há uma finalidade criacional para cada um de nós. Ninguém foi criado sem uma finalidade criacional. Todos nós, sem exceção, temos uma finalidade diante de Deus, um propósito. Mas para esse propósito se cumprir, você tem que ser imparável. Imparável. Qual tem sido a sua visão de futuro? Irmãos, eu declaro que não é uma visão incerta, não. Vocês são imparáveis. Diga assim para o seu irmão: você é um imparável. Não. Fala com autoridade. Levanta a tua mão de profeta, de profetiza, e olha para o teu irmão e diga: você é um imparável. Você é um imparável. Romanos 8, do 24 ao 25. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Eu te pergunto, quando Jesus foi para aquela cruz, ele tinha a visão espiritual que nós estaríamos aqui nesse momento. Mas o que deu a certeza, a convicção que valeria a pena ele pagar aquele preço para
que isso acontecesse. A esperança da promessa. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Ele não mente. Ele não mente. Ele não mente, irmãos. A fórmula de se tornar imparável é a esperança da promessa. A fórmula de se tornar imparável é a esperança da promessa. Vou repetir, a fórmula de se tornar imparável é a esperança da promessa. Isto é ter visão espiritual. Isto é ter visão espiritual. Quando não temos visão, paramos de sonhar os sonhos de Deus. Quando nós deixamos, irmãos, de ter visão espiritual, esperança naquilo que Deus prometeu, naquilo que a Bíblia garante e declara, nós paramos de sonhar os sonhos de Deus. Deus não quer que você pare de sonhar os sonhos dele. Amém? Segunda Coríntios, capítulo 4, do 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Imparável. Não pode desanimar, estagnar, parar, olhar para trás. Não. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Um imparável, ele tem que ter visão espiritual. Se você parar, você vai ser atropelado. Paulo nos mostra que ser imparável é ter esperança nas promessas, pois o que não se vê é eterno. Irmãos, aquilo que Deus prometeu, você ainda não está vendo, mas eu declaro, é eterno. É eterno. É eterno. O imparável precisa entender isso. Ele precisa entender isso. A esperança nos faz tomar posse do resultado final. Diga assim para o seu irmão: a esperança nos faz tomar posse do resultado final. Cadê os imparáveis? Então viva isso. O imparável, ele vive a esperança que faz ele tomar posse do resultado final. Foi isso que Cristo fez. Ele tomou posse do resultado final. Foi por isso que ele não desistiu, porque ele tomou posse. Toma posse do resultado final daquilo que Deus prometeu. Toma posse. Diga assim para o seu irmão: toma posse, meu irmão, daquilo que Deus prometeu. Toma posse do resultado final.
Toma posse. Toma posse, irmão. E para você ver que isso é uma realidade, tomar posse do resultado final, olha só rapidamente a história de José. Gênesis capítulo 45, nós vamos ler do 4 ao 9. Vamos lá. Isso é uma passagem já final da história de José. Quando José conta que ele é o irmão abandonado, vendido. Cheguem mais perto. Isso José dizendo. Disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Compreensão do propósito. Você está começando a entender o que é ser imparável? Se você não entender o propósito, você para, você recua, você olha para trás. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Pois foi, olha, visão de um imparável. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Rapaz, o imparável José, ele entendeu, olha, hoje eu entendo. Eu fui vendido como escravo. Eu fui abandonado, rejeitado por vocês. Mas não foi vocês. Havia um propósito. Olha só. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus, diga promessa. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar. É loucura, né? Às vezes a gente pira o cabeção querendo entender Deus. Como é que Deus deixa os próprios irmãos vender o outro irmão? É compreensível? Mas diga, ninguém queira entender Deus. Só obedeça. Porque havia um propósito. Deus não pensa como a gente pensa, não. Os nossos pensamentos são mesquinhos. Os nossos pensamentos, irmãos, é micro. O de Deus é macro. Os pensamentos de Deus é abrangente, é coletivo. Olha só. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Olha só, não era só, Deus não estava pensando somente na família de José, em José, estava olhando uma geração, um imparável. Precisa entender que Deus vai usá-lo em prol de uma geração. Deus não quer só te usar dentro da tua casa, não. Isso é micro. Deus quer te usar de uma forma macro, abrangente. Abrangente. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Você está
começando a compreender o que é ser um imparável. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio. Olha o resultado final de um imparável. Se José não tivesse visão espiritual, esperança na promessa, porque lá no início da história de José, o próprio Deus deu sonhos a José. Sim ou não? E ele começou a visualizar o resultado final. Tanto é que ele abre a boca precipitadamente e conta aos seus irmãos. Mas eu creio que Deus estava ali também naquele negócio, porque senão não tinha acontecido dos irmãos levarem ele lá como escravo, vendido como escravo. Deus permitiu. Às vezes a gente é linguarudo porque Deus permite para que se cumpra também o propósito, para alcançar uma geração, vidas. Os imparáveis é assim. E ele disse: ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e diga-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Irmãos, quando você se determina a ser um imparável, Deus vai cuidar da sua integridade física, mental, espiritual, porque o pai de José achava que ele já tinha morrido, mas Deus estava guardando a vida daquele filho imparável, porque Deus tinha propósito. Então diga assim para o seu irmão: não tenha medo de ser um imparável. Não tenha medo, irmãos. Para nós finalizarmos, o diabo tentou de todas as maneiras roubar a visão espiritual de José. Por que não conseguiu? José tomou posse do resultado final da promessa, da esperança. Um imparável, ele precisa tomar posse do resultado final da promessa, porque aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Quem tem promessa de Deus aqui, levanta essa sua mão. Será que você parou de acreditar? Um imparável não para. Ele toma posse do resultado final. Ele diz: Senhor, eis-me aqui. Me envia, me usa para o teu querer, para a tua glória. Esse é o coração de um imparável. Se você sair daqui desse acampamento entendendo o que é ser um imparável, você nunca mais vai ser o mesmo. Nada vai te paralisar. Nada. Nada é nada, porque você é um imparável. Nada. Vamos ficar de pé, por gentileza. Queridos, Deus, nesse início de tarde, Ele quer trazer uma unção de imparável
na tua vida. Mas para isso, você precisa se ver como um imparável. Isso é fé. Deus não quer saber como você chegou neste acampamento. Deus quer saber como você vai sair. Então, se você quer uma unção de imparável, vem aqui na frente, por favor. Você que quer receber da parte de Deus essa unção. Que você, se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe, clame, chore. Peça a Deus: Senhor, eu sou um imparável. O Senhor me chamou nesse propósito de ser um imparável. Vem mais para frente, para que os outros também se acheguem. Se derrame diante de Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, mas o Deus que eu sirvo, Ele não é um Deus condenador, mas é um Deus restaurador. Você veio a esse acampamento, eu não sei com que expectativa, mas Deus, Ele está te revelando que você é um filho, uma filha imparáveis. Que vocês precisam ter essa mentalidade. E que vocês não permitam mais que o diabo roube os sonhos de Deus na sua vida, as promessas de Deus. Porque aquele que prometeu, irmãos, todos aqui têm uma promessa, mas Deus precisa que você seja um imparável, que você comece a visualizar o resultado dessa promessa, o final, o resultado final. Começa a tomar posse. Senhor, eu creio, Senhor, eu creio que eu vou chegar a esse nível. Aliás, Pai, eu já estou nesse nível, porque nesse acampamento o Senhor está me trazendo uma unção fresca de imparável. Pai, que dos céus agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abre os céus agora e começa a enviar anjos ministradores. Feche teus olhos, começa a colocar tuas mãos em posição de recebimento. Senhor, começa a derramar essa unção de imparáveis. Começa, Senhor, a derramar a unção de autoridade, a unção, Pai, de ver o resultado final, de crer, de ser ousado, de ser intrépido, de ser verdadeiramente um guerreiro, uma guerreira. Pai, como está escrito, que nada, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus. Não há o pecado, não há nada, ninguém, Senhor. Oh, eu gostaria de chamar a liderança, os irmãos que estão servindo para abençoar. Abençoa, declara a unção de imparáveis. Gostaria de chamar, venham orar, aqueles que estão servindo no acampamento. Ore, declare, o Senhor, Ele abençoa essa tarde. Estou queimando de amor. Caio, Stephanie, vem, ora pelo povo. Bebel,
Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Ainda o nome mexe com minha estrutura. Estou queimando de amor. Estou queimando de amor. Estou pegando fogo. A chama dos seus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou pegando fogo. A chama dos teus olhos me queimou. E a cada dia que se vai, estou te amando mais. Estou te amando mais. Estou te amando mais. Estarei apaixonado por ti, e daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, e daqui a 1 milhão de anos estarei.